Olá, amores, muito boa tarde. Eu senti o chamado de fazer uma leitura aqui para essa situação de pandemia que a gente vem vivenciando e para o próprio, vamos dizer, coronga, né? A gente não pode colocar o nome aqui para a gente poder fazer com que o vídeo seja publicado. Então, a primeira carta que eu tirei foi o que nós estamos, o que nós temos que aprender aí com toda essa situação, esse momento que a gente vem vivenciando. E eu senti de fazer com esse tarô, que é o tarô Zen de hoje. E saiu essa carta aqui, ó, confiança. Né? E nessa carta a gente vê uma pessoa se jogando nesse infinito, onde a gente não consegue perceber, ver, saber o que tem ali, porque a vida é esse grande desconhecido e a confiança exige de nós esse mergulho, esse jogar-se nesse grande desconhecido que é a vida. Mas essa carta ela traz para nós ali, né, aquele rosa aqui embaixo da carta, né? Na verdade são pequenas, a ideia dessa carta é pequenas pétalas que criam essa nuvem rosa que traz para nós essa certeza de que se estivermos nessa confiança plena, os resultados serão sempre muito positivos, muito leves e expansivos para nós. E aí aqui eu perguntei o que estava impedindo da gente vivenciar esse momento de aprendizado, o que nos impede, né? Então aqui eu perguntei o que nós estamos buscando aprender nesse momento e aqui o que está nos impedindo de aprender e de vivenciar esse momento. A gente tem essa carta que é o forasteiro, que é o 5 do arco-íris. E aqui a gente vê um menininho, né, nessa carta. Ele tá de pé num dos lados de um portão, né? E ele tá olhando através da grade e ele é tão pequeno, ele se acha tão pequeno, ele tá convencido que ele não pode passar por esse portão. Ele não consegue ver que a corrente que amarra o portão, ela não tá trancada. Eu vou aproximar aqui, ó. O cadeadinho tá aberto, ó. Tá vendo? E tudo que ele precisaria fazer seria apenas ir lá soltar, abrir esse cadeado para que ele pudesse sair por esse portão e vivenciar, né, as grandiosidades da vida. Então essa carta tem muito a ver com esse sentimento de não sentir-se à altura, não aceitar a si ou não se sentir aceito ou recebido pelo outro. E o quanto essa carta traz para nós de que essas sensações também elas têm raízes num sentimento de coisas no passado. E convida a gente a deixar esse passado para trás, convida a gente a olhar para tudo isso, ressignificar tudo isso, tirar esse cadeado, essa corrente, abrir esse portão e seguir, né? E essa carta conversa muito com a carta da confiança, né? Seguir nessa confiança de que a vida é esse eterno desconhecido e a gente ir nessa confiança de mergulhar nela. Essa carta ela é uma carta de transição, né? E ela vem dizer para nós que esse menininho, na verdade, é para a gente reconhecer que nós já somos homens e mulheres, né? E que a gente já tem certa maturidade para caminhar com os nossos próprios pés, sem depender de ninguém, e para passar por toda esse momento de transformação e de transição que a gente vem vivenciando. E pedir também que estejamos na consciência e na conexão com o universo, nessa presença. É essa conexão que vai nos trazer essa confiança de mergulhar aí na jornada da vida. Aqui, deste lado, eu perguntei o que estava oculto nessa situação toda e que precisaria ser revelado para a gente ter mais consciência. E aqui saiu a carta número 5, da cor vermelha, totalidade, onde a gente vê 3 mulheres suspensas no ar, né? Elas estão livres, elas estão brincando nesse trapézio, mas elas estão muito alertas e são interdependentes. E quando a gente está fazendo a gente não, né? Mas quando as pessoas estão fazendo esse tipo de número no trapézio, não é permitido elas estarem nem sequer um instante ausente, nem uma fração de segundo. Então aqui exige uma atenção total, uma atenção plena no momento presente, né? Que é esse eterno aqui. Então essa carta ela convida a gente a refletir, né?
Será que a gente está se fracionando e tentando fazer tudo ao mesmo tempo? Ou a gente está de verdade presente em tudo que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivenciando o nosso momento presente? O que nós estamos dizendo para nós ou acreditando que tudo aquilo que a gente tem que fazer ou que cabe a nós fazer é algo chato, né? E a gente acaba se esquecendo que não é o que nós temos que fazer, né? É o como nós fazemos o que se requer, que precisa ser feito por nós, né? Então essa carta ela vem pedir para a gente olhar para essa capacidade da gente estar mais presente por inteiro no momento, a cada instante da nossa vida. E é isso que está oculto, ou seja, será que a humanidade está presente? Será que nós, seres humanos, estamos presentes em cada momento, independentemente do que esteja fazendo? Ou será que nós estamos viajando na batatinha, né? Então, a totalidade é a gente vir para esse espaço de ser cada vez mais capaz de ser total, presente, consciente. E aqui entra muita questão dos hábitos também. Essa carta vem falar dos hábitos, né? Os hábitos a gente constrói ao longo da nossa vida e fica enraizado lá no nosso subconsciente e isso exige, é desafiador a gente limpar esses hábitos, né? Então, só que eles morrem, se a gente escolher que eles morram, eles morrem, basta a gente começar a mudar esses hábitos e existem inúmeras técnicas para a gente fazer isso. E quanto mais a gente limpa esses hábitos que não nos permitem estar presente, mais para a consciência a gente vem. Bom, a nossa próxima carta ela vem dizendo a causa de tudo, né? Eu perguntei qual é a causa de toda essa situação, né? E saiu essa carta aqui com essa setinha, é uma carta azul, chamada compreensão. E essa carta ela traz para nós aqui, né, um pássaro que está dentro de uma gaiola, mas ele está olhando lá para fora, e essas grades, essas barras estão desaparecendo, né? E ela convida a gente a ver que essas grades da nossa prisão, né, nada mais são do que uma ilusão. E essa avezinha, ela está se sentindo atraída pela essa graça, pela liberdade, pelo encorajamento, né, das outras que estão lá voando. E ela diz, eu também quero ir, né? Ela está começando a abrir as asas e ela está se preparando para voar pela primeira vez, né? Eu perguntei aqui qual era a causa de tudo, né? Então, o surgimento, essa carta ela traz para nós o surgimento de uma nova compreensão de que toda essa sensação que a gente tem de aprisionamento, de gaiola, de prisão, na verdade, sempre foi uma ilusão e ela sempre esteve aberta, né? E ela sempre esteve aberta ali para a gente explorar, e a gente não vem explorando esse espaço de mais expansão, de mais consciência, a gente fica preso nas ilusões de tudo que contam para a gente, tudo que o sistema conta para a gente, né? E tudo isso pode fazer com que, quando esses véus começam a cair, a gente se sinta um pouco abalado no início, e isso é muito natural, a gente se sente chocado, mas a gente não pode deixar com que isso faça com que a gente desperdice essa oportunidade de vivenciar, né, a leveza do coração e a aventura que está sendo oferecida ali, né? Você se encorajar para superar essa sensação desse primeiro abalo, né? Então essa carta ela vem trazer para nós, vem dizer para nós que essa gaiola, na verdade, ela é uma ilusão e que você pode abrir, né, as suas asas e ir em direção ao céu, ao sol, à lua, às estrelas. Ela também trabalha muito a questão do apego, né? Quantas pessoas ficam escolhendo estar na prisão por apegos, não, mas está todo mundo aqui, eu também vou ficar aqui, né? Ou então aqui é muito mais confortável, eu vou ficar aqui. Então ela é um convite para a gente abrir as asas e voar, né? Em frente ao sol e ir até o mar, e enfim, né? A liberdade, ela é a carta da liberdade, que é o valor mais alto da humanidade, né? É a liberdade. Então, pela energia, eu percebo muito que toda essa situação ela vem trazendo para nós a destruição de muitas ilusões, né? Muitas coisas, muitas estruturas, muitos sistemas que estavam meticulosamente criados, armados, e todas essas estruturas rígidas, elas vão deixar de existir, estão se desfazendo, desfalecendo, para que a gente possa realmente alçar esse voo de liberdade, né? Então eu percebo muito nesse momento essa energia da gente desfazer essas ilusões e realmente perceber o que é ilusão e o que é real. E tudo isso traz esse abalo e traz essa força, né? Essa consciência, essa anticonsciência. Então esse movimento de você ir para esse espaço de consciência e ao mesmo tempo
essa reação contrária da anticonsciência de querer nos aprisionar ainda mais. É só uma questão de escolha, né? Então, essa carta vem trazer para nós aí a causa, a compreensão, né? A compreensão do que somos, o que estamos fazendo aqui, a compreensão da realidade, a compreensão e a percepção e a consciência do que é real e do que é ilusório, daquilo que te aprisiona e daquilo que te liberta. Muito legal, né? Precisou acontecer tudo isso para a gente começar a rever e ir para um espaço de mais consciência. A nossa próxima carta, eu perguntei o que se requer de nós como humanidade para esse momento, o que nós precisamos fazer, né? E aí saiu essa carta que é a carta do controle. E vocês podem ver ali que tem uma figura, né? Ela está encaixada em ângulos de formas piramidais e tem assim umas luzes, né? Estão vendo ali, ó, umas luzes nessas formas, né? E essas luzes refletem aí nas superfícies brilhantes da pirâmide, ela só reflete, mas não penetra, né? Então é como se esse personagem estivesse quase mumificado, essa sensação que a gente tem, parece que ele está mumificado ali no interior dessa estrutura que ele construiu em volta de si mesmo, né? Então ele mesmo construiu. Os punhos dele, ó, estão ali fechados, né? E o olhar dele é vazio. Vou ver se eu consigo aproximar aqui para vocês verem. Então ele tem um olhar vazio, né? Quase cego. A parte inferior do seu corpo, abaixo da mesa, é uma ponta de uma faca, né? Ela tem uma lâmina ali, com um fio cortante que divide e separa. O seu mundo é organizado e perfeito, mas não é vivo. Ele não pode permitir que nenhuma espontaneidade ou vulnerabilidade penetre ali, né? Por quê? Porque é a carta do controle, né? Então aqui essa carta, ela convida a gente a sair desse controle de querer controlar os outros, querer controlar tudo, né? Todas as situações. E quando nós estamos sendo controlados ou controladores, a gente acaba indo para um espaço de não presença, de não consciência, de ansiedade, de nervosismo, né? E nesse espaço a gente não consegue trazer energia vital para todo o nosso organismo e nem para os nossos membros e nem para o nosso corpo. E a gente se torna assim, gélido, frio, né? E tudo isso faz com que a gente afaste ainda mais as pessoas da gente, né? E a gente vai para esse espaço de frieza. E aí a gente acaba vivendo no mundo feito, elaborado por meio dessa energia de controle, onde a gente vive com frases feitas, por exemplo, olá, como vai você? E ninguém quer dizer nada com essas palavras ou com essas perguntas, né? São apenas frases soltas que, ao invés de você realmente vivenciar o calor do momento, você apenas quer evitar um encontro real entre duas pessoas. Então, as pessoas não se olham mais nos olhos. As pessoas não seguram as mãos umas das outras, elas não procuram mais sentir a energia uma das outras. E lembre-se que a comunicação, a primeira energia, né, em uma comunicação com pessoas, a primeira forma de comunicação é a energia. Então a gente não precisa dizer nada, a gente pode comunicar-se com a energia. A gente não se permite mais o extravasamento, a gente está sempre no medo, no controle, e vai dando um jeito de ir levando as coisas de uma maneira fria e morta, dentro dessa camisa de força que essa carta mostra para nós. E como eu perguntei aqui o que se requer, o que a gente tem que fazer, é sair justamente disso, sair desse estado, né? Sair desse estado de controle. Gente, olha, eu tô assim, arrepiada aqui com a leitura de hoje. Então a gente tem que sair desse estado de controle, as pessoas sendo controladas, né? Até que ponto estamos sendo controlados aí? Por quê? Por quem? Não vou entrar em julgamento, mas fica aqui pra gente refletir, tá? E no fim eu perguntei, ok, e se fizermos isso que se requer, sair desse controle, qual será o resultado? E aí vem essa carta, que é a carta do sofrimento, é a carta número 9, de cor preta. Ela já traz para nós todo uma energia assim de... Quando você olha, parece que, nossa, que sofrido, uma carta de luto, uma carta de tristeza, mas não é bem isso, né, que ela está querendo nos dizer, né? Tem uma historinha aqui, deixa eu colocar essa carta aqui pra gente, pra não ficar muito reflexo aqui. Tá, tem uma historinha sobre essa carta que diz assim, que um dos discípulos de Buda, ele esteve sempre ao lado de Buda ao longo da sua vida por 42 anos. E quando Buda morreu, esse seu discípulo, né, que na verdade era seu primo,
Ele ficou ao seu lado chorando, 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 chorando. E aí as pessoas começaram a repreender porque ele estava chorando. E eles diziam assim: você não está compreendendo? Ele cumpriu a missão dele aqui, ele partiu feliz. E aí esse discípulo respondeu: é vocês que não estão compreendendo, eu não estou chorando por ele, mas por mim mesmo, porque ao longo desses anos todos eu estive constantemente ao seu lado e mesmo assim não consegui atingir essa iluminação que ele atingiu. Então, essa carta, ela vem trazer para nós como nós estamos olhando o sofrimento. Porque, veja, as pessoas que viram ele chorar, elas entenderam e julgaram que ele estava chorando por causa da morte de Buda. E, na verdade, a visão que eles têm da morte é justamente essa conquista. Ok, eu vim, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu conquistei o que eu precisava conquistar aqui e eu vou feliz para essa nova jornada, né, que é essa vida espiritual. E ele, na verdade, ele estava chorando não pelo Buda, mas por ele mesmo, depois de tantos anos ao lado desse mestre, ele não ter entendido o que ele queria de fato ali transmitir. Então essa carta, ela vem dizer para nós que a dor que nos aflige, ela não é para deixar a gente triste. A gente precisa apenas compreender, ir para esse espaço de consciência e buscar a compreensão disso tudo, a consciência disso tudo. A dor é para que a gente esteja mais consciente na percepção, na presença. A dor só existe quando estamos na ausência. A dor só existe quando não estamos presentes na nossa vida, no nosso corpo. Aí vem a dor. Quando não há dor, nós estamos 100% presentes e conscientes, a gente compreende porque as coisas estão sendo como estão sendo. E a gente entende que todos têm a liberdade de tomar e fazer as suas próprias escolhas, né, e sair das suas gaiolas e vivenciar novas experiências. E a gente compreende tudo isso, e a gente compreende a vida, e a gente compreende a morte, quando a gente está na consciência. Então a gente tem esse hábito de tudo que nos acontece, a gente ir para esse lado, esse espaço de dor e sofrimento. Ao invés da gente olhar para tudo isso e aproveitar e perguntar: qual é o presente que tem aqui? Qual é a consciência que tem aqui? Para que a gente possa estar cada vez mais presente, cada vez mais consciente. A dor, ela não existe para fazer ninguém infeliz. Ela está aqui para nos trazer mais e mais e mais consciência. E quando a gente se torna consciente, a infelicidade, ela desaparece. Então, essa é a nossa leitura. Eu senti de fazer, fiz com esse tarô zen, tá feita. Então, nosso momento atual de aprendizagem, confiança, o que nos impede o forasteiro, o que está oculto, a totalidade, a causa, a compreensão, o que se requer, sair do controle, e o resultado disso, a gente olhar para todo esse sofrimento de uma nova maneira e realmente ir para esse espaço desse convite de estarmos aí mais e mais e mais e mais conscientes. Um grande beijo.